O título da nossa mensagem de introdução é 3 lições doutrinárias do sacrifício de Cristo. Lemos a Bíblia em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra do Evangelho significa boas novas. Essas boas novas são definidas pelo apóstolo Paulo dentro do seguinte tema tríplice. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, escreveu assim o apóstolo Paulo: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Nós temos aqui 2 pontos a considerar. Primeiro, o fato histórico. Cristo morreu. É uma verdade histórica. Ninguém contesta a morte de Cristo. Agora, o sentido, por que ele morreu? Então vem em seguida: morreu por nossos pecados. Ora, se Jesus veio a este mundo no propósito de salvar, buscar os perdidos, a obra dele principal era esta mesma. E ele então se veio salvar. Para a nossa salvação, ele assumiu a nossa responsabilidade e morreu, deu sua vida por nós no Calvário. Ocorre que, em seguida, ele foi sepultado e, ao 3º dia, ele ressuscitou dos mortos. Ao estudarmos, então, a Bíblia, vamos encontrar 3 lições doutrinárias dores e enfermidades. Segundo, nossos pecados. E terceiro, a humildade e o amor de Jesus Cristo. Vejamos o que diziam os profetas acerca do sofrimento de Jesus. Para encontrarmos um profeta no Antigo Testamento que tenha pormenorizado o que havia de ocorrer com Jesus quando ele estivesse lá na cruz, esse profeta foi o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro. Nós lemos no versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades ou as nossas dores. O profeta mostra a vicariedade do sacrifício de Jesus, isto é, ele padeceu em nosso lugar, tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E passando para o Novo Testamento, vamos observar que este versículo aparece em Mateus capítulo 8, versículo 17, com referência ao ministério de Jesus, na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente. E agora vou ler a passagem bíblica de Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, onde lemos: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os demônios e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então o Messias seria o castigo que nos era devido,
para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente as doenças do pecado. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. Assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou a doença e a aflição que nos atinge. A promessa da cura é destinada aos que creem. Todavia, não devemos esquecer de que o propósito da cura divina não é a saúde física de alguém, mas a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, a confirmação da palavra da pregação e a comprovação da presença de Deus no meio do seu povo. Por causa disto, nem sempre Jesus cura, pois a cura tem propósitos que não se confundem com a nossa vontade ou com os nossos caprichos. Em segundo lugar, lendo ainda o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10 a 11, vamos ver o que Jesus fez com os nossos pecados. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso está dito no Novo Testamento. Levou sobre si os nossos pecados. E a morte de Jesus, o justo que morreu no lugar dos injustos, o derramamento do seu sangue para a satisfação da justiça divina, era uma necessidade. O texto bíblico aponta esta necessidade. Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais e dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E em Marcos capítulo 8, versículo 31, lemos: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E em Lucas 9, 22, lemos Jesus dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Ainda no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Sem injustos não seria possível nem a minha, nem a sua salvação. E como diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2,
que Jesus é o nosso advogado e é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Sem que o justo entregasse sua vida em favor dos injustos, não seria possível a salvação. Para que o pecado fosse removido, fazia-se necessário que um não pecador morresse em lugar dos pecadores. A morte de Jesus, o derramamento do seu sangue, era absolutamente imprescindível para que houvesse o resgate da humanidade. Por isso, Jesus disse que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme citação de Marcos, capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós notamos então, para concluir, que este Jesus, tão generoso, como diz o texto bíblico, que veio a este mundo com uma missão, buscar salvar os perdidos, deu a sua vida por nós no Calvário. E o que ele representava diante das multidões? A humildade e o seu amor para com todas as criaturas. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Deus Pai. O Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória para assumir a forma humana, viver entre os homens, derrotar o diabo e o pecado e dar oportunidade para que o homem se reconciliasse com Deus. Em natureza pecaminosa e ao pecado, temos, então, tal humildade e amor benevolente, servem-nos de exemplo para que possamos agir da mesma forma em relação aos nossos semelhantes, como lemos em João 3,16. O mundo somos nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para concluir, é bom ressaltar que Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem, mas por livre e espontânea vontade, para cumprimento da vontade do Pai, ele tornou a forma humana, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.